A gente está há 1 mês e meio nessa obra, em 90 metros quadrados, e eu vou mostrar para vocês o que já aconteceu nesse meio tempo, fase de demolição, construção, revestimentos. O apartamento está começando a ficar com aquela cara de casa, sabe? Então fica até o final do vídeo que você vai ver o que acontece num apartamento de 90 metros quadrados com 1 mês e meio de obra. Entrando essa porta principal do apartamento, e aí aqui a gente já tem o lavabo. Aqui a gente usou um travertino romano bruto em toda a extensão da bancada. Ele é um material natural, então ele tem esses veios irregulares, é um material super nobre. E aqui acima da bancada a gente usou esse tijolinho da Lepre, que ele vem... Olha a câmera. Que ele vem nessa tela, e aí a instalação ele não tem rejunte, né? É uma junta seca, que a gente fala, que a gente usou em toda essa parte em cima da bancada. Aí a gente vem por esse hall, que a gente vai fazer um roupeiro. Vou deixar uma foto para vocês entenderem. E aqui a gente tem essa cozinha integrada. Na frente de pia a gente usou esse Liverpool White com brilho da Portobello em toda essa extensão aonde vai bancada. E um detalhe construtivo, a gente não colocou frontão aqui na bancada, tá? Então, o revestimento, ele vem direto na bancada, depois a gente dá um acabamento, né? Mas não tem frontão de pedra. E fica com um aspecto mais clean, né? No visual da cozinha. A gente ainda tá com essa proteção, então não vai dar para ver direito, né? Mas é um quartzo branco, tanto na ilha quanto na bancada da cozinha e da lavanderia. E essa bancada a gente teve que içar, porque é uma bancada de 3 metros, né? Então imagina, não ia subir nunca no elevador, né? É uma bancada de 3 metros de extensão, de largura. E aqui ainda vem um fogão de embutir, de piso, com aqui é toda a infraestrutura do depurador, não é coifo porque não tem saída de exaustão. E aqui fica a lavanderia integrada. Inicialmente, vou até deixar uma foto, mas era fechado aqui a lavanderia. Então a gente integrou para conseguir ter mais espaço livre de bancada. Vou mostrar para vocês um detalhe super importante, que são as construções de roda base. O móvel, ele não fica direto no chão, né? E para dar esse apoio e também um acabamento, a gente faz essa roda base. A gente fez de alvenaria aqui, ali não vai porque é o espaço para lavar louça. E repare que a roda base, ela sempre fica recuada com relação à bancada. Então, simulando, eu tenho uma bancada de 65 de profundidade, a roda base vai estar recuada entre 10 a 15 centímetros. Então, se a bancada tem 65, a roda base vai estar com 55, 50, tá? É super importante. E também para a hora que você varre, sabe, embaixo do móvel, você não precisa ir com a vassoura até a parede, né, até o final. Então facilita também a limpeza. Bom, então, em 1 mês e meio, o que rolou por aqui? Rolou todas as demolições. Então, tudo que vai sair, sai nesse momento. É o momento que os vizinhos adoram, que é quando faz mais barulho, na verdade. Porque a gente está removendo tudo, né? Então, revestimento, piso, revestimento de parede, forro, enfim, tudo que vai sair a gente tira, a marcenaria sob medida. E aí depois a gente começa as etapas, tipo, aqui tinha uma porta-balcão, por exemplo, então sai também. Então a gente remove tudo para depois construir o novo. E aí na etapa de construção a gente tem roda base, nivelamento de varanda, que a varanda estava um pouco mais para baixo, impermeabilizações de piso dentro do box, tudo isso na parte de construções. Aí também a gente faz todos os remanejamentos elétricos e hidráulicos. Então, por exemplo, aqui na cozinha, a gente fez pouco remanejamento hidráulico na cozinha.
Na verdade, de remanejamento hidráulico, o ponto que estava ali para filtro estava aqui. Então a gente só puxou, mas eixo hidráulico a gente manteve. O ponto da máquina, normalmente o ponto da máquina, o esgoto e água quente, eu não sei porquê, vem acima da bancada. Então a gente desce o ponto para ficar embaixo da bancada, tanto o esgoto quanto a água fria. Mas aqui nesse apartamento, no geral, a questão de remanejamento hidráulico foi pouca. O que a gente mais fez, depois que a gente vai chegar, eu mostro com mais detalhes, foi o remanejamento da bacia sanitária da suíte. Mas de resto foi tranquilo, mas elétrica a gente remanejou bem. A fiação estava nova, mas a gente teve muitos remanejamentos, porque a maioria dos elétricos são 220, a gente tem bastante ponto de iluminação e a gente não colocou forro. Então, a gente fez toda essa parte já e também a instalação dos revestimentos. Então, em 1 mês e meio foi isso que a gente fez em 90 metros. Agora, vamos para a área íntima. Inclusive, eu já tenho vídeo aqui no canal dessa obra. A gente está fazendo meio que um diário de obra do andamento dela. Então, se você não viu, eu filmei umas 2 semanas antes. Então, vai lá ver, que aí você vai entender como que estava 2 semanas antes. Mas, como vocês sabem, aqui já são 2 suítes. E uma delas é essa suíte super colorida, com esse revestimento verde e branco. Eu tava até separando agora... todas as bancadas do apartamento é quartzo branco. Então, banheiro e... Enfim, não, todas não. O do lavabo é no Travertino Navona. E aí, agora que eu cheguei da obra, os prestadores falaram, deixa em cada ambiente o rejunte, né? O que vai em cada um. Aí eu tava separando aqui, a gente usou o Terralma Noronha e o Terralma Mandacaru. Se eu não me engano, são esses os nomes da Porto Belo Shop, com revestimento, com o rejunte acrílico Platinum, para eles. E eu vou contar um caos que aconteceu nessa obra. Que reparem, a gente usou meia parede nesse off-white e o restante nesse verde. E aí, gente, aconteceu um negócio que eu vou contar para vocês que me seguem. Romário, que trabalha aqui, falou, Leti, seguinte, ele fez tudo e deixou o fundo do nicho pra depois. E aí ele me mandou mensagem e falou, Leti, ferrou. Falei, por quê? Faltou duas peças para fazer o nicho, o fundo do nicho. Aí fiquei, não, você tá me tirando. Aí mandei mensagem para amigo meu arquiteto e falei, gente, você tem um Terralma Mandacaru aí? Só que acontece, se demora muito ou se faz de pedido de lote diferente, pode dar variação de tom. E aí até se a gente pedisse uma caixa nova, a vendedora falou, mas é de outro lote. Então corria o risco de não ser exatamente o mesmo tom, dar alguma variação. E aí o Romário falou assim, Leti, mas sobrou do off-white. O que você acha que a gente colocou no fundo? E aí eu não tinha curtido, assim, de primeiro. Só que daí a hora que eu coloquei no 3D, eu fiquei, acho que eu gosto. E aí eu fui falar com o cliente, falei, gente, aconteceu aí uma tragédia. Faltou 2 peças, mas tem o que fazer. Simulei aqui pra você no 3D, no fundo off-white. E o que vocês acham? E eles falaram que gostaram mais do que com o fundo verde. Eu fiquei, gente, então é isso. Então, Romário, assenta aí agora e vamos fazer com o fundo off-white. Então é isso, gente. Tem a questão e aí às vezes o problema é porque vem uma coisa melhor. Então, às vezes não é o problema. Isso não é sobre revestimentos. Lembra que eu comentei com vocês sobre o remanejamento da bacia sanitária? Então, ela estava aqui, exatamente, a gente mandou ela para lá. Não é essa, a bacia tá aqui, é a LK. Mas para fazer o remanejamento, já falei no outro vídeo, a gente tem que fazer esse enchimento. Não é que tem que, mas assim, ou você faz assim, ou você faz com o vizinho de baixo. E aí o cliente não quis envolver o vizinho de baixo, então a gente fez por aqui, tá? Esse revestimento, pra mim, é um escândalo, assim. Super ousado, sofisticado, diferente, esse vermelho. Mas ele é a linha Artifact da Portobello e ele vem nessa proposta artesanal mesmo, sabe? Que parece que foi feito à mão.
irregular mesmo. Então essa é a pegada dele. A gente ainda vai passar o rejunte, né, na próxima semana. E para aproveitar, nicho aqui também, acima da bancada, porque aqui vem o armário sem fundo, que quando você abrir, você vai ver o fundo, porque esse revestimento tem que ser mostrado, né? E aqui são os rabichos de LED, porque vem um perfil de LED de frente para maquiar. E aqui o quarto, nada demais. O quarto nunca tem muita informação, né, gente? É isso, espero que vocês tenham gostado. Segue a gente lá no Instagram, @letearquitetura, que lá eu posto mais ao vivo, né, o que tá acontecendo. A gente tem, enfim, consegue postar story e tal na hora. Então segue a gente lá, mas também se inscreve aqui para acompanhar todo o diário dessa obra. Espero que vocês tenham gostado.